ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, amigos, mais um programa Cevada com Plutônio. Mais um programa onde a gente convida aqui pessoas para bater um papo legal sobre diversos assuntos, especialmente na área de ciências, tecnologia, área de saúde, enfim. Várias áreas onde é interessante trazer aquela pessoa que tem um conhecimento a mais para dividir com a gente. E hoje a gente está trazendo um tema que todo mundo escuta falar para todo lado. É quase impossível você passar a semana sem esbarrar com esse termo, né? Que são mudanças climáticas. E hoje a gente trouxe aqui duas pessoas para falar sobre isso, a Rosângela e o Alesi. Então vamos deixar eles falarem sobre si mesmos para a gente saber quem é que está no bate-papo com a gente hoje. Rosângela, pode se apresentar um pouquinho para a gente? Olá a todos, meu nome é Rosângela Braz, eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sou pantaneira. No mestrado eu estudei micro-organismos solubilizadores de fosfato, que é um tema, é uma linha muito importante e pouco falada. E aí depois do doutorado eu segui para uma área mais de ciência aplicada em ambiente. Então eu fui trabalhar com emissão de gases de efeito estufa, fiz estimativa disso no Pantanal, em especial no Pantanal da Iacolândia. Meu mestrado foi pela Unesp, no campus de Jaboticabal, e o meu doutorado foi pela USP, em Piracicaba. É uma interface, é um programa que liga o CENA, Centro de Energia Nuclear da Agricultura, e a ESALC, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Foi um trabalho bastante interessante, que a gente visava estimar o balanço de gases numa área ainda conservada, que é o Pantanal, e a partir daí ter um parâmetro, né, para outros ambientes do Brasil. E aí, gente, bom estar com vocês aqui de novo. Eu me chamo Alesi, é a segunda vez que eu tô aqui como participante, né? Como ouvinte, mais vezes, como participante, a segunda. Então, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou engenheiro civil de formação pela Universidade Federal do Tocantins, sou mestre em engenharia ambiental pela mesma universidade. No mestrado eu trabalhei um pouquinho com modelagem de sistemas de saneamento, modelagem de cheias. E no doutorado eu estou trabalhando com políticas públicas voltado para serviços de saneamento, com ênfase especial aí nos serviços de drenagem urbana. Aí por conta disso, trabalhando também com outros elementos transversais, né? O impacto das mudanças no clima nos sistemas urbanos de drenagem, por exemplo, mas de maneira geral, minhas pesquisas têm girado em torno desses temas aí. E é isso, bom estar aqui com vocês de novo. E é ótimo estar com vocês, muito bom. Já viram que a gente está bem qualificado aqui com a dupla que veio com a gente hoje, né? Então eu queria fazer a primeira pergunta, que eu acho que é aquela pergunta que eu, como leigo, né, imagino que a imensa maioria das pessoas que estão me escutando quer fazer. Que é o seguinte, e aí, o que é mudança climática? Porque assim, não sou da área, tá? Sou de computação, mas já teve tanta mudança ao longo dos séculos, né? Teve um monte de era geológica, eras climáticas, área, grandes degelos, grandes frios, eras glaciais, né? Não com essa terminologia, mas assim, se sempre teve mudança climática, né, por que se fala de mudança climática hoje? Eu não estou entendendo. Nessa mais uma era que a gente está entrando, não é? Como é que é isso? Eu acho que essa pergunta, ela é tão necessária e ela se desdobra em tantas respostas. Primeiro a gente entra num terreno que tem duas grandes narrativas, assim, para ser mais simples, né? Para colocar uma conversa mais simples, você tem no mínimo duas grandes narrativas. E uma narrativa é essa, né, de que a gente tem uma escala de tempo de milhões de anos, bilhões de anos, se a gente pensar em toda a origem do planeta dentro dessa narrativa, né? Então, e nessa escala de tempo enorme, o planeta foi passando por todas essas alterações, né? Hora mais quente, no período interglacial, e hora mais frio. E aí, dentro dessa narrativa, dentro dessa perspectiva, não faz muito sentido admitir que uma única espécie, a espécie humana, teria capacidade de intervir em alterar o clima do planeta inteiro, já que dentro, né, dessa perspectiva evolucionista, o planeta foi sofrendo uma série
de mudanças físicas, né? Não só dentro do planeta, mas a sua própria posição. E foi sofrendo alterações químicas, a sua atmosfera foi mudando, o seu relevo, e isso permitiu a evolução biológica. Então, dentro dessa perspectiva, pensar que a espécie humana teria capacidade de fazer alterações importantes, isso não faz muito sentido. E aí você tem uma outra perspectiva que vai assumir que o planeta é muito mais recente, ele foi entregue pronto e à espécie humana foi dado o direito, né, ter o privilégio de administrar isso daqui. Então essa espécie, ela ganha, a espécie humana, ela ganha um papel e uma prerrogativa importante. E aí dentro desse desenho, dentro dessa forma de pensamento, é até possível se pensar que a espécie humana contribui, para bem ou para mal, com o que está acontecendo aqui no planeta. Então, assim, quando a gente pensa, quando a gente quer falar de mudanças climáticas, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa admitir ou decidir por onde a gente vai olhar esse assunto. Porque se a gente olhar por um determinado ângulo, essa conversa vai seguir uma direção mais específica e por outro ângulo a mesma coisa. Então, e aí, como são duas grandes narrativas, né? E mesmo nessa perspectiva evolucionista, também existe uma série de divergências, né? De ideias, de possibilidades e tudo mais. Então, assim, não é um assunto simples de resolver, de responder, né? Por que a gente está tendo mudanças climáticas agora e essas mudanças agora estariam relacionadas com o ser humano se ao longo do tempo essas mudanças também aconteceram. Então, acho que a primeira coisa a se pensar é qual é a perspectiva, qual é a narrativa que eu entendo, que eu admito, que eu consigo considerar como mais correta. Perfeita a resposta. Realmente, quando a gente vai consultar a academia, a gente consegue perceber essas duas narrativas muito presentes, né? Só que eu diria assim que eu me lembro as primeiras vezes que eu li materiais, reports, pesquisas a respeito desse tema, parece que os pesquisadores, os grupos de pesquisas, para quem não é muito familiarizado com o tema, eu diria que a organização, eu vou chamar de painel porque esse é o nome, nós temos, né? As Nações Unidas têm um painel intergovernamental para lidar com as mudanças do clima, né? Ele é o IPCC. E eu diria que essas publicações desses grupos eram muito mais parcimoniosas antigamente, aí, de repente, 10 anos atrás, quando a gente lê os relatórios mais antigos. Então, se falava-se que há o processo natural e que possivelmente, né, a ação antrópica potencializou esses processos ou impactou. Só que, assim, eu dei uma lida nos relatórios mais recentes e é interessante como eles mudaram a percepção com relação a isso. Eles são muito menos parcimoniosos. No último relatório que eu li do IPCC, eles já colocaram assim mais claramente, olha, sem sombra de dúvidas, inquestionavelmente, os impactos progressivos que nós temos percebido na temperatura do planeta são causados pelo homem, né? São impactos de natureza humana, impactos de natureza antrópica. Então, ainda que existam essas duas narrativas, eu acho que está cada vez mais difícil de negar, de fato, esse impacto humano nesse processo. Acho que outra coisa interessante de comentar é que é o seguinte, quando nós falamos sobre mudança do clima, eu diria que o driver principal é a questão da temperatura, né? O planeta está se aquecendo. Só que é importante a gente conversar a respeito de escala, de repente, para quem não conhece tão bem esse tema. A gente não está falando daquele aquecimento local. Por exemplo, na minha cidade, beleza, tá mais quente agora, mais tarde tá mais frio. Não, nós não estamos falando desse tipo de aquecimento. Nós estamos falando numa escala global, né? Nossa escala é global. E por conta disso, as mudanças das quais nós estamos conversando aqui também são mudanças globais, mudanças em regimes de chuva, mudanças na característica realmente climática de determinadas regiões, locais que se tornaram desertos, locais que estão chovendo demais. Então, o que se percebeu nos últimos anos é que esses padrões globais no clima, eles estão sofrendo alteração. E eu achei interessante nessas últimas reportagens
já essa percepção mais diretiva, assim, e afirmando, olha, realmente, não tem como nós negarmos que boa parte dos impactos que nós temos sofrido são motivados, ou pelo menos foram intensificadas por conta da maneira como nós desenvolvemos as nossas cidades, os nossos modelos de produção, enfim, essas questões. O Alesi colocou muito bem, e aí eu fiquei pensando que outras pessoas que não trabalham com o meio ambiente podem trazer, né, pensar de uma forma mais equivocada do que seria esse aquecimento, né, aquecimento global. Porque eu já vi em várias ocasiões, inclusive em redes sociais e tal, as pessoas debochando, inclusive pessoas públicas, né, debochando do aquecimento global, como, aqui tá fazendo um super frio, como assim tá aquecendo, né? E isso denuncia que a gente ainda não entendeu nem os conceitos que são falados tanto. Então, o que é esse aquecimento global? Como é que funciona isso, né? O que é que está aquecendo? Por que hora se fala de aquecimento global e se fala de emissão de gás de efeito estufa? Porque essa é uma fala muito recorrente. E por que às vezes, quando se fala de aquecimento global, se fala do aumento em centímetros mesmo de nível de mar? Do que nós estamos falando, assim? E por que isso acaba mostrando que essas barreiras... porque o Alesi falou, é um problema global. E aí é uma outra percepção, às vezes equivocada, que a gente tem, é que o planeta tenha essas divisas tão definidas que os mapas apresentam. Então, assim, é um problema global, mas é um problema global porque o planeta é uma coisa só. Então, assim, o que nós estamos realizando aqui no nosso quintal vai ter, em maior ou menor escala, efeito no quintal de outro. E esse outro é um outro país, é uma outra sociedade, é um outro lugar. E a mesma coisa vai acontecer de lá para cá. Em outros lugares está tendo outras modificações e isso vai ter efeito sobre nós, porque aquele desenho tão definido do mapa, ele não é real na natureza, né? Essas fronteiras não são tão reais assim, tudo é muito conectado. Então, primeiro, acho que a gente precisa conversar sobre o que é esse aquecimento, o que de fato está acontecendo aqui, por que o aquecimento está interferindo em outros processos, e depois pensar como é que esses processos até demonstram essa conexão que o planeta tem em si mesmo. Olha, desculpando aqui a minha ignorância, mas a minha função já é essa. Tudo que eu entendo de mudança climática, eu aprendi naquele filme, O Mundo, como é que é? O Mundo Depois de Amanhã, como é que é o nome? Aquele que a Terra fica super fria, né? Tem uns 15 anos esse filme, agora esqueci. O Dia Depois de Amanhã, alguma coisa assim. Não sei se vocês viram que um cientista, ele prevê que em vez de 100 anos, a mudança climática aconteceria apenas em 1 ano ou 2, e a corrente do Golfo, ela esfria, e por conta disso, onde está quente fica muito mais quente, e onde está frio fica muito mais frio. Claro que é uma ficção científica dessas apocalípticas, né, digamos assim, mas e aí, é desse jeito mesmo? Como é que funciona? Porque a Rosângela já falou coisa muito interessante, eu já escutei isso. Como assim está tendo aquecimento global, se lá na Noruega teve o pior inverno dos últimos, né, 100 anos, sei lá, alguma coisa do gênero? Como funcionam esses mecanismos? Como é que isso impacta a gente? Porque quando a gente pensa em aquecimento, eu imagino que as pessoas pensam que é um aquecimento linear, né? Vai aumentar 1 grau em todos os cantos do mundo, né? Como é que funcionam esses mecanismos? O que aquece? Como é que impacta? Vocês podiam dar uma explicadinha para a gente aqui? Duas ideias, 2 pilares para a gente pensar o aquecimento global. Primeiro é pensar na entrada de radiação, que é uma forma, né, de energia, e como que essa radiação solar que vai entrar no planeta depois vai ser convertida em outra forma de energia, que é o calor. E isso é um processo natural e graças a Deus isso existe. O planeta, ele tem toda a abundância de vida porque a gente recebe essa radiação. E a dinâmica dessa radiação a radiação entra, parte dela vai ser absorvida, né? Os organismos fotossintetizantes são muito beneficiados dessa radiação. E parte dessa radiação, quando não é absorvida, ela acaba sendo refletida e volta para a atmosfera. Quando ela volta para a atmosfera, ela deveria, num processo mais natural, ser dissipada.
E nós temos, o planeta ele tem uma camada, né, quase invisível de gases que funcionam como uma manta, né? Então essa radiação, ela acaba sendo refletida, mas parte dessa camada de gases retém isso, e isso gera um calor, né? Que na verdade não é bem essa ideia, mas é um calor, e isso regula o clima. Eu acho que isso que muitas vezes escapa da nossa compreensão do senso comum. Além disso, 2/3 do planeta é a água, né? Os oceanos cumprem um papel muito importante. E eles cumprem um papel, inclusive, na dinâmica desse clima global. A gente tem as estações, né? A gente tem as 4 estações em grandes lugares do mundo, mas em outros aqui, região tropical, a gente tem, né, verão e inverno bem mais estabelecido, mas de qualquer maneira a gente tem as estações, e os seres vivos, eles são regulados por essas estações por causa também da participação dos oceanos. Então, assim, são 2 condições muito distintas, mas que ambas cumprem um papel muito importante no funcionamento térmico do planeta. Quando, e aí é que vai entrar a participação humana, quando a gente altera a composição dessa camada atmosférica, quando a gente aumenta essa manta térmica, com isso a gente acaba aumentando a retenção dessa radiação, aumentando esse calor superficial da superfície, alterando minimamente a temperatura desses oceanos, né, do oceano, que é esse grande responsável pelo clima. Então, a gente vai causando um processo em escala, assim, a gente vai alterando sabe, castelo de carta, que você vai mexendo e aí um vai resultando com efeito em outro, e só se ampliam as consequências. Perfeita a colocação da Rosângela, assim, o processo é esse. Os elementos principais é a entrada de radiação e como ela regula. Essa palavra, para mim, é a palavra-chave. Ela regula, a ideia é equilíbrio. Uma coisa que, de repente, em termos complementares que seria interessante nós entendermos é que quando nós falamos, por exemplo, sobre o efeito estufa, eu acho que a gente já conversou tanto sobre isso que parece que essa expressão, essa ideia, tem uma carga negativa. E veja, além de natural, é necessário. É como, por exemplo, a gente pensar no esquema de plantação. Tem algumas leguminosas, tem algumas culturas que para elas crescerem bem, você tem que ter uma regulagem de temperatura e umidade muito acertada, muito bem calibrada. E aí, em ambiente aberto, é mais difícil controlar essas questões. Então, o que é que você faz para fazer o plantio dessas culturas? A gente coloca elas numa estufa, né? E aí, nesse ambiente fechado, com, de repente, entrada de radiação controlada, umidade controlada, temperatura controlada, é muito mais fácil manter a condição ideal para o crescimento da planta. O ideal era que nós conseguíssemos manter no nosso planeta condições equilibradas também de temperatura e radiação, de modo que a vida ocorresse como ela tem que ocorrer. Um elemento muito importante que a Rosângela colocou é a questão dos oceanos, né? Então, a maior parte da superfície que nós temos exposta no planeta, elas são os oceanos. E, por exemplo, vamos tentar fazer uma relação agora entre o aquecimento da superfície, o aquecimento do planeta e a mudança climática propriamente dita. O clima, ele é afetado por outros elementos e a forma como, eu vou colocar assim, como o clima de cada região ele é construído. A gente pode pensar imediatamente aqui sobre, por exemplo, umidade disponível na atmosfera, o regime de chuvas ele é influenciado pelas massas de ar, e quando a gente fala de massas de ar, nós estamos falando de temperatura dessas massas de ar, quando as massas de ar são quentes, quando elas são mais frias, de onde elas vêm, se isso vai potencializar a chuva, se não vai. E quando nós temos um desbalanceamento da temperatura, nós temos uma mudança nesses padrões. Então, por exemplo, além de se elevar o nível dos oceanos, nós temos a condição de maior entrada de umidade na atmosfera, que muda os regimes de precipitação de determinadas regiões. E aí determinadas regiões chovem mais do que outras regiões. Outros elementos mais antrópicos ainda que mudam essa dinâmica. A presença de poluentes na atmosfera que torna ainda mais difícil essa irradiação solar.
e isso muda os padrões de chuva de determinada região. Então, assim, são elementos chaves que, quando saem do equilíbrio, alteram o comportamento de uma outra cadeia que é muito importante, e esse processo em conjunto altera o clima. E a questão que nós estamos discutindo aqui é justamente essa, porque nessa percepção cada vez mais comum e inegável é que o nosso modelo de desenvolvimento, sobretudo, atividades humanas, alteraram muito o comportamento. Então, assim, só para a gente conversar um pouquinho em termos numéricos, essa última década, salvo engano, de 2000, começou aí em 2011 até 2020, foi a década mais quente em termos de temperatura global, né? Temperatura média global. E o que tem se observado, parece pouco, né? 1,1 grau, alguma coisa assim que você sobe, mas progressivamente esse aumento de temperatura nas últimas décadas tem feito com que, década a década, elas sejam períodos mais quentes que a antecessora. E a preocupação com esse tema se tornou mais crescente justamente por conta da dificuldade, em termos globais, de nós conseguirmos colocar em prática medidas para refrear esse aquecimento. Eu acho que uma coisa interessante, pegando essa fala do Alesi, a gente está discutindo um problema ou uma questão que é ambiental. Mas essa questão ela se torna dramática porque ela atravessa de muitas maneiras necessidades e desejos que são puramente humanos, assim. E talvez por isso, essa questão que é ambiental, então a gente poderia falar de aquecimento global e mudanças climáticas apenas falando de clima, apenas falando de geofísica, geoquímica, a gente podia estar aqui discutindo assuntos assim que são muito, muito da área ambiental. Mas é impossível, eu enxergo assim, falar desses assuntos sem introduzir esse elemento humano. Mesmo, aí eu vou tentar fazer advogar de uma ideia que nem é minha, mas mesmo que o ser humano não tivesse, eu não concordo com isso, mas mesmo que ele não tivesse nenhum papel nas mudanças climáticas, inegavelmente nossas sociedades estão alterando a superfície do planeta de muitas maneiras. E essas alterações, elas vão trazer para nós mesmos uma série de consequências. E a gente não consegue dialogar racionalmente, a gente não consegue. A luta que se faz há vários anos, reunindo os grandes líderes de nações poderosas, que têm muita informação, e tentando sentar em mesa e discutir com essas pessoas, olha, quanto é que você pode abrir mão, né, do seu PIB, dos seus ganhos projetáveis, e não se avança na agenda. Que aqui a gente esbarra numa condição que é muito humana, né? Essa necessidade de possuir e dominar tudo, né? Então, assim, não dá para falar de questões ambientais, mesmo que a gente apresente os números e fale, olha, está aumentando, sabe? Os graus estão aumentando, a temperatura está aumentando, olha, vai ficar mais frio aqui onde já é naturalmente frio, vai chover mais onde já chove naturalmente, pessoas vão morrer. Olha, o êxodo climático, quer dizer, gente que vai começar a migrar, isso já está acontecendo, mas a gente tem uma perspectiva pessimista de que isso só piore, pessoas que vão sair das suas regiões porque vai ficar impossível viver ali e vão começar a ir para outros lugares, aumentando superpopulações, trazendo uma série de problemas que são sociais nesses lugares que vão receber uma quantidade muito grande de refugiados climáticos. Então, mesmo que a gente apresente números e esses números sejam convincentes, ainda há uma resistência muito grande para se tratar do assunto com seriedade, porque ele esbarra nessa necessidade que é muito humana do seu conforto e da sua realidade, muitas vezes abstendo-se desse tipo de entendimento que é tão necessário. Eu diria que a globalização nesses aspectos nos ajuda porque a gente acaba conhecendo a realidade de muitos lugares. Esse diálogo é mais facilitado porque as nações se reúnem para discutir. Mas se a gente parar para pensar assim que uma coisa complicada de se colocar na balança é, beleza, os países eles precisam se desenvolver, né? Você não quer ficar estático, você quer aprimorar, você quer melhorar. E existem formas
mais ecologicamente corretas de se propor um modelo de desenvolvimento, ou mais sustentáveis de se propor um modelo de desenvolvimento. Só que sempre que você for apelar para um modelo de desenvolvimento mais sustentável, em países em desenvolvimento como o Brasil, principalmente, você tem que levar em consideração que essas medidas envolvem custos elevados. Então, você tem que mudar muitas coisas para se conseguir consolidar um modelo de desenvolvimento que seja mais sustentável. Eu estou falando que, assim, não é que ele não é possível, que não existam formas econômicas de se fazer isso. Existem, sim. Dado o modelo convencional de desenvolvimento, o modelo tradicional de desenvolvimento, para você mudar o paradigma com relação a isso, você teria que fazer uma injeção muito grande de capital humano, capital financeiro e tudo mais, para se conseguir fazer essa mudança de paradigma. E assim, quando você olha o histórico de outros países, por exemplo, vamos conversar um pouquinho a respeito da Europa, né? Tem se defendido muito essa questão da defesa pelo meio ambiente nesses países. Mas são países que no processo de expansão industrial, lá na década que iniciou lá no século XVIII, 1750, adotaram um modelo extremamente extrativista e danoso. E as fábricas e as indústrias, e hoje, depois de terem alcançado um patamar de desenvolvimento, eles estão falando o seguinte: olha, agora vocês, os países em desenvolvimento, têm que adotar um modelo mais sustentável de economia, porque senão o país vai entrar em ebulição. E é muito complicado você conciliar esse discurso, né? Beleza, mas é a reparação histórica desses modelos, das emissões de gases, de tudo aquilo que foi feito. Agora nós é que temos que entrar, então, nesse modelo de desenvolvimento que é sustentável, depois de vocês já terem feito tanto estrago e terem se elevado em termos globais, né, a economia de vocês em termos globais à custa do meio ambiente. Agora, nós, os países em desenvolvimento, temos que adotar esses modelos para que as condições não se piorem. Então, existem questões políticas, além das humanas que você mencionou, existem questões políticas e de diálogos internacionais que são muito complicadas de se conciliarem, né? Não passa apenas pela vontade humana, mas passam também por esses diálogos internacionais e tudo mais. São questões complexas de se lidar. Essa é que é a verdade. Mas uma hora ou outra não, né? Já está passando da hora dessas coisas desses paradigmas serem superados, porque de outra maneira esses eventos que nós estamos vendo, esses eventos que estão se tornando cada vez mais corriqueiros, eles serão muito mais danosos do que nós estamos preparados, né? Eu acho que a gente consegue ver o que o Alesi está falando em termos globais, a gente consegue ver em miniatura nessa última catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Quando a gente pensa na intersecção meio ambiente e sociedade, a gente consegue ver numa escala mais reduzida, então dá até para pensar uma série de ideias a partir dessa miniatura que eu estou comparando com o resto do mundo, né? Do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Veja, e aí eu posso usar também São Paulo como exemplo de alguns anos atrás, quando São Paulo sofreu um período de estiagem, o nível de água, né, inclusive que abastecia a cidade, ficou muito, muito abaixo, chegando ao volume morto, que é um volume que não deveria ser consumido, na verdade, porque tem um grau de contaminação importante, mas, enfim, água é uma necessidade, então ninguém abre mão disso. E o que se percebe em ambos os estados, mas eu estou usando os dois apenas como exemplo mesmo, o que se percebe é como nós, sociedade brasileira, nós não estamos de maneira nenhuma preparados para discutir o nosso papel, o efeito das nossas decisões, das nossas escolhas sobre o meio ambiente e o que o meio ambiente vai trazer para nós como consequência disso. Então, assim, outro dia eu vi uma propaganda de uma ação social, né, muito, muito necessária em prol do Rio Grande do Sul, mas me chamou a atenção que era ajude o Rio Grande do Sul na sua maior crise ambiental da história. E aí eu pensei, é uma crise ambiental, inegavelmente, mas acho que também deveria se dizer que é uma crise social, é uma crise política, porque perpassa por isso. A gente precisa envolver muitos atores na responsabilização. Enquanto a gente ficar atribuindo ao meio ambiente a consequência do estrago, né? Então, choveu muito
e aí caiu barreira na estrada, desmoronou e pessoas morreram. Isso é um problema ambiental. É um problema ambiental. Mas vamos conversar também como é que está sendo feito o zoneamento dessa região? Vamos conversar também como é que está sendo feito o desmatamento no entorno dos rios? Vamos conversar também como é que está sendo feito essa canalização dos rios, né? E jogando asfalto por cima de todos os rios sem dar a eles capacidade de vazão? Vamos conversar sobre isso também? Porque a gente está criando o problema e depois a gente simplesmente não admite que as consequências, enchentes e secas e queimadas, consequências, doenças que virão, né? A gente tem uma perspectiva nada animadora de novas doenças que virão por causa das mudanças climáticas, doenças que nós não conhecemos, e aí é um outro assunto que se desdobra. Então a gente tem uma perspectiva não muito otimista para o futuro, e grande parte disso, né, eu não vou dizer tudo, mas é nossa responsabilidade e não exclusivamente do meio ambiente. Então a gente precisa pensar mundo, precisa observar o que está acontecendo, os grandes atores globais, que decisões eles estão tomando, se recusando a assinar acordos, se recusando a reduzir suas emissões, né, ou mesmo recusando-se a fazer outras medidas que são extremamente importantes, e não estou falando só de emissão de gases, mas de outras medidas também importantes. Mas aí, se a gente olha para o nosso quintal, a gente percebe que aqui a gente também não está nem um pouco nos preparando para isso que virá. Então, eu acho que a gente chegou num lugar, falando de tempo histórico, assim, num lugar muito emblemático. A gente vai ser confrontado à força. Eu acho que o meio ambiente e as respostas ambientais, as catástrofes que infelizmente devem aumentar nos próximos anos, elas vão colocar a gente muito contra a parede e nos obrigar. Ou a gente aceita aquilo como inevitável e começa a morrer aos montes, porque daí enchente que mata, queimada que mata, desmoronamento que mata, fome, preço de alimentos que vai aumentar, então quem tem menos dinheiro também vai passar cada vez mais dificuldade. Quer dizer, ou a gente aceita isso e naturaliza isso, e paciência, e continua vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se não fosse responsabilidade nossa, ou a gente vai ser obrigado a sentar e pensar como gente grande o que dá para fazer. Eu queria fazer o papel da pessoa comum que ainda não foi convencida, tá? Eu já escutei essa frase de algumas pessoas, inclusive influências, pessoas que são bem escutadas, tá, por muitas pessoas, né? E é o seguinte, eu vejo dois argumentos onde aparentemente essas pessoas se apoiam, né? O primeiro é o seguinte: me prova que isso realmente tem ação humana, tá? E me diga que isso é ação humana, porque todo mundo acha que mas eu tô achando que isso aí é conversa dos globalistas, que querem implantar medidas universais, medidas mundiais de controle para restringir nossas liberdades. Então, meio que eles vinculam, porque, como vocês falaram, como é um problema global, eu preciso de soluções globais. Mas para você poder ter soluções globais, você precisa de poderes globais. E, obviamente, isso assusta muita gente com razão e gente sem razão também, né? E parte dessa escola significa, só adianta tomar medida se forem razões humanas. Se não forem razões humanas, não tem por que o poder global tomar alguma medida. Então vocês vejam que é o que eu escuto como leigo, né? Mas aparentemente é um discurso muito forte que eu escuto em muitos lugares. Podiam comentar sobre essas duas questões de como é que a gente tem fortes indícios, né, de que realmente é ação humana, né? Que tipo de pesquisa mostra isso, por exemplo, e essa questão de, não, mas vamos deixar como está, porque é melhor deixar o mundo se acabar do que entregar os poderes na mão da ONU, na mão do Jorge Soros, seja lá de quem seja aí. Bom, assim, realmente não é um processo fácil em termos de modelagem você conseguir discutir os elementos principais, mas eu diria que o elemento principal e que seja mais palpável de evidenciar o impacto humano nesse processo é a relação da elevação da temperatura em função dos períodos de desenvolvimento industrial e de expansão da cidade, né? Porque são dois elementos que conseguem ser medidos de forma mais aplicada.
Então, você tem as expansões urbanas que aconteceram ali a partir do século XVIII de forma mais intensa, e a partir de então você também consegue fazer um acompanhamento da temperatura. E uma coisa que nós temos observado, e eu digo nós aqui, né, mas observando, lidando aqui com as pesquisas de maneira geral, é que à medida que você tem essas expansões, você tem esse aumento mais significativo da temperatura. E outras coisas são os impactos mais diretos humanos nesses processos. Por exemplo, poluição e mudança do solo, como foi mencionado pela Rosângela, né? Que são 2 elementos chaves nesses processos e que são percebidos também. Os oceanos eles estão cada vez mais poluídos, a carga de plástico nesses ambientes é cada vez maior, e isso impacta também nos ambientes aquáticos, nos ecossistemas que existem ali, e da mesma maneira a mudança no uso do solo. Então, eu diria que o principal elemento através do qual nós conseguimos encontrar essa relação são esses, sobretudo, expansão urbana e elevação da temperatura. Eu acho que, além disso, né, a Lizzy colocou muito bem, eu acho que a gente precisa separar a equação aqui. Tem um grupo que vai questionar essa relação aquecimento global, participação humana, e aí vai olhar por essa lógica de que o planeta é muito antigo, que a espécie humana é muito recente e que, como o planeta já viveu períodos de aquecimento, então a gente não teria de fato poder para fazer tantas alterações como a gente está assumindo. Então, essa é uma perspectiva. Aí quando a gente entra no universo social, aí a coisa vai ficando mais complexa, porque também tem, como tudo que é humano, também tem aqueles que se aproveitam do caos, se aproveitam do medo, né? Há quem ganhe com isso. E há quem ganhe, inclusive, dentro do universo acadêmico, dentro do universo macroeconômico, há quem ganhe de muitas maneiras, né? Porque é isso, sociedade humana tem muitos atores. E também há quem ganhe para criar mesmo uma ideologia, para criar mesmo, né, N interesses, às vezes por pura ignorância. Então, está tudo muito misturado, né? Tem muitas ideias juntas, tem muitas ideias postas. E hoje, né, com a globalização, mas com a globalização pensando na era da informação, em que todos têm voz, é muito fácil divulgar notícia verdadeira distorcida, notícia falsa que parece verdadeira, e criando essas muitas ideias contraditórias mesmo. Então, você comentou sobre, eu não quero dar o direito à ONU ou a fulano e ciclano que decidam por mim, porque essas pessoas querem criar nova ordem mundial. Mas quando você começa a questionar, às vezes com honestidade mesmo, assim, tá, mas o que você entende como nova ordem mundial? O que você acha que vai acontecer? Quais são os efeitos disso, né? Quais são os perigos disso? A realidade é que muita gente não sabe nem o que elas estão advogando, até quando elas são contrárias a uma ideia ou favoráveis a uma ideia. Na realidade, a gente não sabe, porque o que está se manipulando e as questões ambientais viraram um conteúdo de manipulação, para bem e para mal. Mas o que está se manipulando são as emoções, né? É medo de que aconteça, e medo de que tenha efeitos, e medo de que a gente perca direitos. Então, assim, quando a gente entra nesse universo de manipular as emoções humanas em prol de qualquer assunto, não precisa ser questões ambientais, a gente vai perdendo a racionalidade, a gente vai perdendo a capacidade de dialogar com lógica, né? Então, até onde a gente pode ceder? Quais são os direitos individuais que a gente vai precisar abrir mão em prol de tomadas de decisão coletiva que trarão mitigação, que reduzirão os danos dessas questões todas que a gente está discutindo? Então, do que é que a gente não pode abrir mão, né? Como é que a gente vai estabelecer o limite para que os governos e as sociedades organizadas atuem? Então, a gente não está conseguindo dialogar em muitos espaços de forma mais objetiva, porque a gente está manipulando ou sendo manipulado nessa perspectiva emocional de um problema que é material,
né? O Alesi já colocou, olha, a gente tem dados, a gente tem números, a gente está quantificando isso, mas a gente não está conseguindo conversar com todas as pessoas, porque muitos estão com essas emoções à flor da pele e não estão conseguindo olhar de forma mais objetiva para essas questões. Eu era criança, né? E tenho 48 anos de idade, e já lendo super interessante, ali nos anos 80, final dos anos 80, já se falava da camada de ozônio, dessas questões ambientais, né? Que dali a 50 ou 70 anos o mundo podia aumentar a temperatura em, sei lá, 4 graus, e essas tragédias ambientais e tal. E eu confesso que eu, como criança, pensava assim, tadinho dos meus netos, né? Então, eles que se virem, né? Ema, cada um com seus problemas. Mas aparentemente esse relógio do apocalipse ambiental, porque eu sei que tem nuclear, tem vários outros aí, né? Parece que ele se antecipou um bocado, né? Então, eu imagino que discussões que ficaram para que esperava-se que era para daqui a 30, 50, 60 anos, aparentemente já chegaram, né? E me parece que uma tragédia é essa. Todo mundo sabe que o problema está aí, né? E aparentemente tá cada um no seu quadrado, né? Ah, mas eu não posso barrar do desenvolvimento porque vocês já destruíram suas florestas, agora é a nossa vez. Ah, mas eu também não vou, eu vou fazer embargos comerciais, eu não vou comprar seu produto de agricultura se você não tiver um selo ambiental. Ah, mas aí, novamente, né, totalitarismo, isso aí são os verdes querendo dominar o mundo. E parece aquela confusão, aquele Natal de família bagunçado que todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Quando você estava comentando aí, né? Parece que os negócios estão adiantando, era para ter acontecido um pouquinho mais tarde. Mas se você for parar para pensar na forma como o nosso padrão de consumo ele evoluiu nos últimos anos, eu diria que essa progressão foi uma progressão geométrica, né? Basta pensar na forma como nós, enquanto sociedade, trocamos quase que de forma descartável bens de consumo. Então, a troca do celular, por exemplo, ela é uma coisa anual praticamente, né? Quando você vai parar para pensar no uso do carro, a lógica funciona totalmente diferente, né? Apesar do carro ter 5 lugares, na maioria das vezes você utiliza um e cada indivíduo utiliza um também. E embora esteja caro hoje para comprar carro, né? O acesso ao bem é muito mais fácil do que era anos atrás. Então, assim, nosso padrão de consumo mudou muito. E embora isso pareça ser a ponta do processo, quando a gente olha o processo produtivo inteiro, é sobre isso que nós estamos falando, né? Para você criar esses elementos, para eles estarem disponíveis no mercado, você tem que passar por toda a cadeia produtiva. E a cadeia produtiva, ela emite muitos gases, né? Ela emite muitos gases. Hoje, o apelo que nós temos feito, eu diria em termos globais, é justamente isso, né? Como é que a gente pode, de repente, eu não diria que nem manter, mas estabelecer uma dinâmica humana de tudo, de realização de tarefas, emitindo a menor quantidade de gases possíveis, né? Quando a gente conversa um pouquinho sobre isso, tem alguns elementos que são chaves, né, no tópico de emissão de gases. E eu espero que nessa conversa aqui, porque parece que a gente vai falando de elementos e a gente estava falando sobre mudança de temperatura, agora já está na questão dos gases. Eu espero que a relação entre esses processos esteja ficando clara aqui nesse bate-papo que a gente está batendo, porque é aquilo, é como se fosse peças aí de um quebra-cabeça, tá? São vários elementos que formam o todo. Então, nós estamos falando, por exemplo, no meio, nas entranhas desse processo, do consumo de combustíveis fósseis. Aí se pensa, né, como é que a gente pode reduzir esse consumo? De repente, incentivar as pessoas a usarem um transporte mais sustentável, um transporte coletivo. Mais gente usando um mesmo transporte, ao invés de cada pessoa usando seu próprio transporte para diminuir a emissão de gases. Como é que a gente pensa nisso a nível de cidade? Resgatando o máximo possível de ambientes verdes e tudo mais, diminuindo o nosso consumo e, aliás, diminuindo a produção de lixo, né? Reciclando mais, reutilizando mais. Então, são elementos chaves em todo esse processo. Realmente, parece que as coisas dos últimos anos para cá, elas estão andando de forma mais acelerada.
mas é porque a forma como nós vivemos tem sido uma forma cada vez mais danosa para o planeta também, de forma muito acelerada, né? O apelo tem sido, vocês precisam tirar o pé para a gente conseguir resolver um pouquinho as coisas. E seja sincero, gente, quando a gente pensa na nossa rotina aqui, se nós pararmos, pelo menos na minha, cara, quantas vezes eu não faço a bobeira do dia ali por conta de praticidade, vou no mercado e pego uma coisa embalada e para fazer uma refeição rápida. Pode ser um gesto simples, mas quando a gente para pensar nisso numa escala de cidade, numa escala global, o impacto no uso do plástico, no consumo de você pegar um negócio ali... Acho que foi o Alex um dia conversando aqui, ele falou, né? Desembalar menos e descascar mais. Mas o impacto dessas microdecisões que nós tomamos no nosso dia a dia, em termos globais, elas são muito impactantes. Esses dias eu estava conversando com os colegas, né? O metrô aqui em Brasília não é dos melhores, não é que nem em São Paulo, por exemplo, que a gente consegue ir para todo lugar. É uma, por exemplo, alternativa, né? Usar mais o transporte público e coletivo, mas o comodismo de usar o próprio carro para sair de casa e já chegar no trabalho impede, em termos de indivíduo, a gente de tomar as decisões que poderiam ter impactos mais positivos para o planeta, né? Mas eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, primeiro dessa perspectiva, nos anos 90, se falava de uma possibilidade muito prejudicial para 2020, 2030, e eu lembro já de ter lido em algum lugar, assim, desses documentos um pouco mais acadêmicos, um apontamento de que justamente as estimativas que não se concretizaram, né, porque os modelos eram muito menos robustos, os modelos matemáticos que fazem predições, né, o Alesi pode falar dos modelos se ele quiser, os modelos eram menos robustos. Quanto mais a gente vai usando e quanto mais dados a gente vai colocando, melhores respostas a gente vai obtendo, inclusive para tentar predizer mesmo, assim, quais são as possibilidades de mais chuva aqui, mais frio aqui, né? Quais são as possíveis consequências dessas mudanças aqui neste lugar e nesta região e tudo mais. Então, várias dessas estimativas que não se cumpriram foram usadas como argumentos, né, pelos céticos, né, dizer, não, então, tá vendo? Vocês exageram, as coisas não são tão ruins assim. E essa briga, que durante muito tempo ficou no mundo acadêmico e depois saiu, mas ainda não atingiu as pessoas comuns que não trabalham no universo científico, que não têm acesso a isso o tempo todo, a linguagem, os exemplos, as explicações ainda não chegaram. E aí a gente ainda não tomou para nós os efeitos, né, as consequências e as responsabilidades. Daí, quando a Alesi estava falando agora dessa questão do consumo, então ele relacionou uma condição que é estritamente humana, né, a necessidade de consumir e conforto. Todos os seres vivos se alimentam. Só nós temos um freezer para congelar alimento, né? Então, todos os seres vivos têm necessidades básicas. Nós é que temos questões existenciais, nós é que temos que ter 2 casas, uma na cidade e outra na praia. Nós é que precisamos de 2 carros, porque pelo menos aqui em São Paulo tem rodízio, então eu tenho que deixar um carro na garagem e circular com o outro. Então, nós é que temos necessidades, né? Então, nós precisamos tirar férias 2 vezes por ano. São necessidades humanas. Elas são legítimas? Sim. Aí a gente chega numa questão que é muito difícil de debater. Então, assim, vamos conservar o planeta. Estou falando a nível de indivíduo. Vamos conservar o planeta, vamos reduzir as emissões de gases, que a gente já entendeu que isso muda o clima em menor e maior escala. Vamos reduzir as contaminações, vamos reduzir as alterações de superfície, porque tudo isso o planeta é cíclico. O que você está alterando no solo vai chegar na água, que vai chegar na atmosfera, e o ciclo continua. Por isso é que quando você fala de mudanças climáticas, não dá para falar só de atmosfera e só de gases de efeito estufa. Você acaba falando de outras questões. Beleza, vamos reduzir isso? Vamos. Como você gostaria de viver?
Que tipo de vida você gostaria de ter? É inegável, todos gostariam de ter uma vida, um modelo de vida que a gente sabe, é um modelo americano, né? O poder de compra, uma casa aquecida e uma coleção de roupa, sapato, itens e consumo e tecnologia da melhor qualidade. Aí a gente entra numa questão, de novo, que é de sociedade humana. Que é assim, como é que eu vou proteger o planeta? Como é que eu vou diminuir o consumo de recursos naturais? Como é que eu vou reduzir a produção de lixo? Como é que eu vou fazer isso? Se a minha mentalidade, e aí eu estou falando do indivíduo, mas eu também estou falando da sociedade como um todo, se a minha mentalidade ainda é insustentável, né? O planeta não aguenta sustentar esse modelo ultra confortável que alguns países têm. Então, como o planeta não aguenta, a gente não vai conseguir mudar a nossa postura e nos tornar, de fato, mais ambientalmente corretos se a gente não discutir em menor e maior escala a nossa mentalidade. Por que que a vida boa é a vida de consumo? Por que que só se é feliz se estiver consumindo? Então, se a gente não conseguir entrar nesse nível de debate, a gente não vai entender por que que a gente precisa de uma vida mais simples, com menos coisa para ter. Não vai dar. E aí todas as demais discussões, elas vão sempre cair nessa questão. A gente precisa. Quem vai abrir mão? Porque isso funciona a nível de país, isso funciona a nível de indivíduo. Por que que eu preciso economizar no plástico? O Alesi usou o exemplo. Eu vou lá, pego uma coisa que já está semi-preparada, mas a embalagem é de isopor, que a gente sabe que é uma embalagem altamente questionável para ser mais educada, e plástico. Por que que eu tenho que me privar disso? Ninguém está privando, então por que que eu tenho que consumir menos água? Por que que eu tenho que consumir menos luz? Por que que eu tenho que andar de transporte público que é tão ruim, né, quase que no Brasil todo? E sabe, por que que eu tenho que tomar chuva? Por que que eu tenho que sofrer? Se ninguém está fazendo. Então, eu acho que esse raciocínio funciona a nível de indivíduo. E aí a gente pega esse mesmo raciocínio e coloca a nível de nação. E aí a gente tem uma noção do buraco que a gente está. E nesse processo todo, nessas questões que nós estamos discutindo aqui, que a Rosângela colocou muito bem, é que nós fomos ensinados a adotar e a enxergar como ideal esses nossos modelos que nós imprimimos, tá? E é por isso que nessas discussões a gente não pode deixar de fora a ideia do processo de reeducação dos modelos de consumo, reeducação da maneira como nós enxergamos o ambiente no espaço urbano, reeducação da forma como nós enxergamos muito dos processos humanos e das atividades humanas que nós realizamos no planeta, porque passa por esses aspectos, entendeu? Repensar essas atividades e entender que elas podem ser feitas de outra maneira. Você comentou a questão de vou deixar o problema aí para o futuro, né, para os netos, brincando. A ideia de desenvolvimento sustentável, qual que é? Olha, como é que eu posso viver hoje fazendo todas as atividades que eu tenho que fazer, garantindo que as gerações futuras eles usufruam no mínimo das mesmas condições que eu usufruo hoje. Então, essa é a ideia de desenvolvimento sustentável. E eu acho que um apelo importante passa por esse processo de reeducação dos modelos, a nível individual, a nível de família, a nível de sociedade, a nível de país. É um desafio, é verdade, esse processo é um processo difícil por todas as questões políticas e humanas que a gente discutiu aqui, mas sem sombra de dúvida é um processo necessário se nós quisermos ver mudanças nesse cenário. Gente, estou muito, muito, muito contente com a discussão, mas infelizmente estamos chegando no limite aqui do nosso horário do programa. Certamente voltaremos a gravar sobre temas ambientais, esse é um tema muito importante, inclusive é um tema de fé, é um tema que diz respeito sim às crenças cristãs e eu imagino que de várias outras religiões, que o cuidado com esse planeta é sim uma responsabilidade nossa, mas eu queria deixar as últimas palavras aqui, antes da gente encerrar o programa, com vocês dois, Rosângela, Alesi.
Vocês gostariam de deixar alguma mensagem final, algum pensamento, alguma reflexão? Fiquem à vontade aí. Eu gostaria. Eu concordo com essa última fala do Alesi, eu concordo com tudo que o Alesi falou, mas essa última fala, esse processo de educação é fundamental. E assim, do mesmo modo que nós somos capazes de provocar tantos danos, né, nós enquanto sociedade, do mesmo modo que a nossa mentalidade de consumo, de exploração, ela traz sérios prejuízos. Tem um poema de um poeta alemão que eu gosto muito, que ele diz que o ser humano é capaz de fazer coisas horrorosas, mas ele é capaz de fazer coisas grandiosas porque ele é capaz de pensar. Então, em essência, é isso. Nós somos criados com uma capacidade de discernir, de pensar, de refletir, e é isso que nos torna diferentes das outras espécies, mesmo que isso não nos torne melhores do que elas. Então, eu sou otimista nesse sentido. Nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de olhar a realidade, nós não precisamos, nós não estamos fadados a sofrer as consequências que o meio ambiente vai nos impor, porque a gente pode, né, discutir, pensar, avançar, evoluir de ideias, mudar de práticas. E eu quero crer que seja nos nossos dias, e não só nos dias dos nossos netos, que a gente veja avanços também nessa direção. É só dizer que eu acho que o primeiro de tudo é reconhecer. Quando a gente reconhece que as coisas não estão indo bem, a gente tem condição de melhorar. Então você comentou, tem muita gente que não acredita. Pô, tá na hora de passar a acreditar. Eu, por exemplo, tomei essa decisão. Esse início de ano eu percebi que as coisas com relação à minha saúde não estavam bem. Eu não estava bem, então eu falei, vou ter que mudar. E apliquei hábitos melhores, né? Comecei hábitos melhores. Eu diria que do ponto de vista das mudanças climáticas, de todas essas questões que nós temos que discutir aqui, a primeira é entender que elas estão aí e elas são verdade. É possível mudar. Eu sempre gosto de fazer, eu sempre gosto de trazer aquela ideia, né? Eu vou trazer aqui de novo. No último podcast eu acabei usando essa frase, nem lembro qual que era o contexto, mas vou trazer ela aqui de novo. Quando eu a ouvi atribuir uma Madre Teresa de Calcutá, eu nunca fui pesquisar. Já tá passando da hora de eu pesquisar, né? Que às vezes parece que o nosso esforço é apenas uma gotinha diante do oceano, mas o oceano seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, assim, apesar de nós termos conversado aqui que muitos das decisões, para quem em medidas significativas elas sejam vistas, elas tenham que acontecer a nível global, eu acho que é importante nós assumirmos compromissos a níveis individuais nesse sentido. Qualquer boa medida que nós pudermos tomar a nível individual, acho que vai surtir um efeito positivo, pelo menos ali no nosso microcosmos ali, né, onde a gente vive e tudo mais. É isso. Então é isso aí, pessoal. Tivemos aqui a presença da Rosângela e do Alesi, abrilhantaram demais esse debate. Certamente já estão convidados para voltar aqui conosco. E é isso, mais um Cevada com Plutônio, mais um tema que certamente é relevante para todos nós. E agradecemos sua audiência, esperamos que você possa acompanhar os próximos episódios. E lembrando, a gente já tem mais de 16 episódios para trás, tá? Caso você tenha gostado, tem muitas outras pessoas com temas bem bacanas para você também escutar, tá bom? Então é isso aí, um abraço para todos vocês e até mais, hein? Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso!
O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.